Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o conceito de mediunidade. Diz o nosso querido Herculano Pires que, assim como o nosso espírito anima o nosso corpo através do perispírito, constituindo em vida o que chamamos alma, os demais espíritos de mortos e de vivos podem influenciá-lo. Em sintonia com o nosso espírito, podem mesmo utilizar-se do nosso corpo para as suas manifestações. Dessa maneira, a mediunidade é uma condição natural do homem, uma faculdade geral da espécie humana que se revela em dois campos paralelos de fenômenos: os anímicos, decorrentes das atividades do nosso próprio espírito fora do condicionamento orgânico, e os espíritas, decorrentes das relações naturais do nosso espírito com outros espíritos. Fala Edgar Armon que a teoria espírita considera médiuns aquelas pessoas que possuem uma aptidão especial para servirem de intermediários entre os mundos físico e espiritual. Emmanuel, no livro Estude e Viva, na lição 31, que fala mediunidade e psicoterapia, informa assim: os médiuns como elementos de ligação entre a vida espiritual e o plano físico serão sempre solicitados a dar uma palavra orientadora nas questões multiformes que afetam as pessoas que os procuram. Nesse caso de educação mediúnica, adota-se um conceito amplo, considerando mediunidade a faculdade que tem o indivíduo de servir de intermediário entre as esferas do mundo físico e do mundo espiritual. Enquanto alguns estudiosos não consideram os fenômenos anímicos como mediúnicos. Dessa forma, os fenômenos mediúnicos são classificados em anímicos e espíritas. Anímicos são os fenômenos mediúnicos quando há maior influência do espírito do médium na relação entre as duas esferas, como em eventuais casos de vidência, precognição e etc. Espíritas são os fenômenos mediúnicos quando na relação há uma atuação direta do espírito desencarnado sobre o encarnado, como ocorre na audiência, na psicografia e na psicofonia, e etc. Nos fenômenos mediúnicos, em sentido amplo, não importa se aparentemente há ou não uma intervenção de espírito na relação. Diz o Livro dos Médiuns, no capítulo 6, no item 100, parágrafo 26, que a vidência de espíritos em estado de vigília depende do organismo do homem, da facilidade maior ou menor do fluido do vidente de combinar com o do espírito. Assim, não basta o espírito querer mostrar-se. É também necessário que a pessoa a quem se quer mostrar tenha aptidão para vê-lo. Nas duas categorias de fenômenos, o homem está sendo intermediado entre as esferas física e extrafísica. Daí ser chamado de médium, independentemente da maior, da menor ou até praticamente de nenhuma influência de espíritos. Para que os tenha maior compreensão do conceito de mediunidade, registram-se na sequência os diferentes pensamentos dos amigos espirituais. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 12, fala assim: digamos de início que a mediunidade é inerente
a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos para fortalecer o ensino bem e aos viciosos para os corrigir. Se o médium não aproveitar, então será responsável pelo não aproveitamento, podendo ocorrer a perda da sua faculdade pelo bloqueio de suas condições mediúnicas, ou até sofrer influências negativas, tendo por consequência a perversão das suas faculdades, de que os maus espíritos se apoderarão para obsedar e enganar sem prejuízo das aflições comuns que a própria criatura cria para si mesma, em consequência dos serviços indignos e do endurecimento de seu coração pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. 2. A evolução dos mundos, no capítulo 17 de André Luiz, fala assim: os encarnados que demonstrassem capacidade mediúnicas mais evidente pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas regiões do corpo somático, passaram das observações durante o sono às observações da vigília. Quanto menos densos os elos entre os implementos físicos e espirituais nos órgãos da visão, mais amplas as possibilidades na clarividência, prevalecendo assim as mesmas normas para a clareaudiência e para as modalidades outras. A mediunidade, na essência, quanto à energia elétrica em si mesma, nada tem que ver com os princípios morais que regem os problemas do destino e do ser. Dela podem dispor, pela espontaneidade com que as evidencia, sábios e ignorantes, justos e injustos. A mediunidade jaz adstrita à própria vida, não existindo por isso mesmo dois médiuns iguais, não obstante a semelhança no campo das impressões. Também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, o aprimoramento da personalidade mediúnica e a nobreza de fins para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando-o, possa igualmente erigir-se um filho leal das esferas superiores, facilitando então a ascensão da humanidade aos domínios da luz. 3. Mecanismos da mediunidade, capítulo 17, André Luiz. Diz André Luiz nesse livro que nos casos de simbiose espiritual, obsessão, o encarnado sofre influenciação da inteligência desencarnada que o toma por instrumento de suas manifestações, harmonizando-se na mesma onda mental, qual se fosse hipnotizador e hipnotizado. Afirma que, se a personalidade encarnada acusa possibilidades de larga desarticulação das próprias forças anímicas, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos.
suscetível de exteriorizar-se em graus diversos, como nos exemplos de batidas, sinais, deslocamento, vozes, etc. Essas evidências, elas devem, de um modo geral, à entidade de pouca evolução, que, imanizadas aos médiuns naturais, elas entremostram-se como se fossem crianças caprichosas, em efeitos e defeitos, nos desafetos desgovernados, bastando às vezes a intervenção de uma autoridade moral. Aí é a exortação à prece, para que a perturbação cesse. Nessas condições, tal eclosão de recursos medianímicos, capaz de ocorrer em qualquer idade de constituição fisiológica, independe de quaisquer fatores de cultura da inteligência ou do aprimoramento da alma. Por filiar-se a fatores positivamente mecânicos, tal qual nas demonstrações públicas de agilidade ou de força, em que um ginasta qualquer, com treinamento adequado, apresenta várias exibições. Ocorrendo o tratamento específico e eliminando-se a causa, cessa o efeito desta mediunidade desequilibrada. 4. O livro Os Domínios da Mediunidade, capítulo 5, André Luiz fala: os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despendem, e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Dessa influenciação mútua decorre a formação da corrente mental, ou seja, a influenciação de uma mente sobre outra e, consequentemente, diz André Luiz, a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. E 5º, o Livro dos Médiuns. No capítulo 14, no item 159, fala assim: toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio exclusivo. E são raras pessoas que não a possuem, pelo menos num estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são, mais ou menos, médiuns. Daí dizermos, vai depender da nossa tarefa, que temos que fazer quando reencarnamos, do nosso compromisso, do nosso comprometimento. Vamos falar um pouquinho do Paulo e a mediunidade, o que ele nos dizia. Em toda a história da humanidade, se registraram sem conta fatos mediúnicos. Essa asserção, ela é referendada por Emmanuel, no prefácio do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. Aí ele se refere aos discípulos de Sócrates, que falavam com admiração e respeito do amigo invisível, que acompanhava o sábio constantemente. No mesmo prefácio, Emmanuel cita outros fatos mediúnicos de que foram protagonistas, entre outros, o apóstolo Paulo, Lutero, Teresa de Ávila e Sandberg, assinalando assim, por sua vez, que a mediunidade atingiu culminância no cristianismo, nasce tudo. Aí arremata: toda a passagem do Mestre, inesquecível entre os homens, é um cântico de luz e de amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina. Lindo, né? O teórico excelente de mediunidade, entretanto, foi o apóstolo Paulo, partindo da noção de que todos nós
estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como ele dizia, e falou lá na sua epístola aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1. Como antecipar o conhecimento de que espíritos atuam e interferem fortemente na vida dos encarnados, muito mais do que se possa imaginar. No Livro dos Espíritos, na pergunta 459, concebeu, por assim dizer, o primeiro livro dos médiuns de que se tem notícia dentro do cristianismo. Não há exagero em dizer isso, porque a par das epístolas aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos de 4 a 8, e aos Efésios, no capítulo 4, no versículos 11 a 16, nas quais registram alguns aspectos mediúnicos. Nas Bíblias católicas, carismas, e nas protestantes, dons espirituais, é nos capítulos 12, 13, 14 da primeira epístola aos Coríntios que Paulo desenvolve sistematicamente o seu livro de médiuns. E no capítulo 12, que é a primeira epístola aos Coríntios, nos versículos 4 a 11, ele discorre sobre a diversidade de dons espirituais e as suas categorias. No capítulo 14 da epístola também aos Coríntios, versículos 26 a 33, ele ocupa de falar a forma do emprego dos dons ou do seu exercício. E no capítulo 13, o nosso querido apóstolo tece um canto à caridade, que é possível estendê-lo a todo ato de amor. Sua posição na carta, isto é, entre a indicação dos dons e o seu exercício, dá a entender que o exercício da faculdade mediúnica necessita da prática da caridade. Paulo realmente recomenda, no final do capítulo 12, aspirai, pois, aos dons melhores. Vou mostrar-vos um caminho ainda não excelente, não mais excelente. No versículo 31 do texto da versão do padre Matos Soares, na 45ª edição das edições paulinas, ajuiza que, se o médium, enquanto firme na fé de que é instrumento de um processo útil e armado da esperança de que os resultados sejam também úteis, mas se preso ao espírito da intolerância, à invigilância, da inveja, da vaidade ou da falta de decoro, da busca dos interesses imediatos e da irritação, é vazio no exercício do seu ministério, à semelhança do bronze que soa ou como um sino que tinha. No capítulo 13, nos versículos 1, ele diz: age assim o médium sem caridade, pois. A caridade é sofredora, ela é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com ambição, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Está lá na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, de 4 a 6. Por outro lado, nos versículos de 1 a 25, do capítulo 14 da mesma epístola, Paulo constrói uma teoria de valor mediúnico maravilhosa, analisando a mediunidade de línguas, ou seja, a xenoglossia, aquela em que o espírito se manifesta falando em língua estranha. Conclui que este valor mediúnico não consulta os interesses da educação dos que participam em assembleia, precisamente por se tratar de comunicação de espírito em língua estrangeira. Não vê utilidade no fenômeno pelo fenômeno, pois adverte: sereis como quem fala ao vento. Todavia será, sim, útil se houver quem os traduza ou interprete, porque as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Esta linguagem de Paulo
para exprimir que o fenômeno pode despertar a quantos não tenham conhecimento o interesse pelo intercâmbio cultural com os espíritos, e aos que já o admitem, desde que traduzida a mensagem dela se retire, o que é bom, como já instruíra na primeira epístola aos Tessalonicenses. Examinai tudo, retende o bem. O que Kardec referenda, por assim dizer, ao tratar das comunicações por médiuns obsediados. A obsessão em qualquer de seus graus, sendo sempre o resultado de um constrangimento e não podendo jamais este constrangimento ser exercido por um espírito bom. Segue-se que toda comunicação dada por um médium obsediado é de origem suspeita e não merece mesmo confiança. Se por vezes se encontrar nela algo de bom, é necessário restringir-se a isso e rejeitar tudo que apresentar o menor motivo de dúvida. Releva acentuar que Paulo não foi um teórico da mediunidade. Sua experiência pessoal encontra-se num episódio sublime, às portas de Damasco. Está lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos de 3 a 7, quando, dilatada a visão ao infinito, no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestosa beleza. Emmanuel assim fala desse encontro de Paulo na estrada de Damasco com Jesus no livro Paulo Estevão. Está lá na página 197. No êxtase em que se encontra no Tauro, que é a segunda epístola dos Coríntios, que motivou consoante Emmanuel, consigna na nota 1 da página 304 da 25ª edição de Paulo Estevão, a construção da sua teoria do corpo espiritual. Vários outros episódios a esses se juntam, como os da vidência e audiência, a exemplo do que se registram nos Atos dos Apóstolos, em Troade, em Corinto, em Jerusalém, em Cesareia, em meio à viagem preso para Roma e em Gálatas. Cura em Atos dos Apóstolos. Está lá tudo nas cidades onde ele percorreu as suas viagens: Listra, Éfeso, Troade e Melita, respectivamente, de efeitos físicos em Neapafos. Desse modo, é possível ver já em Paulo a propensão, a sua proposição moderna dentro do estudo do conhecimento, como a de que a sua teoria ordena a prática. E esta é que inspira a teoria. Graças a Deus, graças a Jesus, e até o nosso próximo vídeo. Beijos em seus corações.